Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda e quente manhã na cidade santa de Jerusalém. Aliás, na semana passada eu fiz questão de observar o fato de que Israel enfrentava uma de suas mais terríveis ondas de calor. E naquele mesmo dia o Rosh Mimshalá, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acabaria sendo internado por insolação. Felizmente, nada de grave aconteceu e como eu sou um pouco mais novo do que Netanyahu, e também nasci na cidade de 40 graus, que hoje está mais para 50 graus, o Rio de Janeiro, eu acho que aguento melhor o calor abrasivo da terra de Israel, da nossa terra ancestral. Eu estou aqui numa das praças mais importantes do centro de Jerusalém. Essa região é uma região densamente habitada. A via principal que dá acesso a essa praça é a King George, né, que é uma avenida bastante conhecida de Jerusalém. E na verdade isso não é uma praça, são várias praças, vários parques que estão conectados, oferecendo, né, uma alternativa de lazer incrível para aqueles que vivem aqui no centro de Jerusalém. Mais adiante você tem o Parque Meir Sherman, aqui a gente chama de Gan Atzmaut, enfim. E é uma área muito valorizada, como deve ser em qualquer país civilizado, que deve ter muitas praças, muitos parques. E Israel tem, de fato, muitos desses lugares, porque os sionistas valorizam muito essas áreas, porque eles fazem churrascos e piquenique por ocasião da celebração, né, do aniversário de fundação do Estado de Israel. E para nós religiosos é um excelente local para passearmos com as nossas famílias numerosas. Então todos saem ganhando com as áreas verdes da cidade. Nos aproximamos de um novo Shabat. Nesse Shabat vamos iniciar a leitura do novo livro da Torá, do livro de Devarim. Mas na verdade, esse Shabat é muito especial não só porque iniciamos a leitura de um novo livro da Torá, mas porque nós já ingressamos no período final das 3 semanas de luto do povo judeu Ben Hametzarim. E nos aproximamos do clímax desse período. Você vai me perguntar, mas que clímax é esse, Átila? O clímax é de Tisha B'Av. Tisha B'Av é o momento para o qual nós nos dirigimos desde o jejum de 17 de Tammuz. Como na última quarta-feira foi Rosh Chodesh, nós iniciamos o mês de Av, agora faltam menos de 9 dias para nós nos encontrarmos novamente com essa data trágica da história do povo judeu. Uma data que tem seu início no momento que os espiões, os meraglins, falam mal da terra de Israel. Por isso eu devo chamar a atenção de todo judeu que comete a impropriedade de dirigir críticas à terra de Israel. Jamais faça isso. Os decretos que descem na sua vida são sempre muito pesados. E nós temos, ao longo dessas 3 semanas, vivido em diferentes níveis o luto. Que luto, Átila? O luto pela destruição do Beit HaMikdash. E esse Shabat, que é o Shabat que antecede Tisha B'Av, ele é sempre o Shabat que leva o nome da Haftará, do profeta Yeshayahu, que será lida em todas as sinagogas do mundo. Qual é o nome? Razon, da visão. Shabat Razon, Shabat da visão. E você vai me perguntar, mas que visão é essa? A visão do profeta. Uma visão divina no qual aqueles que viviam na Judéia e em Jerusalém seriam castigados por se rebelarem contra a vontade de Deus. E você vai me perguntar, mas como eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque não abandonaram seus caminhos pecaminosos. As palavras do profeta, né, condenavam, quase 3.000 anos atrás, condenavam os males sociais do seu tempo e sobretudo da sociedade em que ele vivia. Mas, Átila, que males eram esses, afinal? Corrupção governamental, injustiça econômica, falta de justiça legal e social. E eu tenho certeza que ao ouvir isso você vai dizer, mas Átila, esses problemas que atormentavam a sociedade israelense nos tempos do profeta Yeshayahu atormentam todas as sociedades humanas desde tempos imemoriais. São problemas quase que onipresentes no nosso mundo ainda hoje, nas sociedades em que nós vivemos agora mesmo.
primeira vista, nós poderíamos imaginar que aquilo que o profeta exige de nós é absolutamente impossível, já que nós, enquanto humanidade, jamais fomos capazes de eliminar totalmente essas condutas. Que país do mundo não tem corrupção? Que país do mundo não tem injustiça legal ou social? Que país do mundo não tem algum grau de injustiça econômica? A verdade é que o comportamento humano e as interações sociais, em qualquer parte da órbita terrestre, sempre geraram esses comportamentos. Contudo, tem sempre um contudo, né? Nós sabemos que a Torá nunca exige de nós, judeus, ou de nós, seres humanos, aquilo que seja impossível para os súditos de Hashem. Se isso é verdade, então cabe a pergunta: qual é o sentido da crítica e dos duros julgamentos do profeta Yeshayahu, dos severos julgamentos do profeta em relação ao nosso povo, se nós, enquanto humanidade, não fomos capazes e nem demonstramos capacidade de corrigir plenamente essas mazelas humanas? Se é assim, afinal de contas, o que ele realmente desejava? Né? O que ele exige de nós, criaturas tão mortais, tão falíveis nas nossas condições humanas? Ora, meus amigos, o que o profeta queria era que nós, sobretudo, fôssemos capazes de perceber, de reconhecer as deficiências de nossa sociedade. Ou seja, temos a coragem de dizer algo como: não está tudo bem, né? Nós podemos não ser capazes de corrigir completamente as mazelas humanas existentes no interior das nossas sociedades, mas nem por isso nós precisamos decidir empurrar tudo para debaixo do tapete. Por quê? Porque nós sabemos o que acontece quando a humanidade se comporta dessa forma. A apatia, meus amigos, não pode dominar os nossos instintos de buscar incessantemente uma estrutura social que seja melhor do que aquela em que nós vivemos hoje. E eu não falo isso em relação ao Brasil, em relação a Israel. Eu falo isso em relação a toda a humanidade. E Yeshayahu, na sua sabedoria, nas suas visões divinas, exige de nós que sejamos implacáveis na tentativa de melhorar as condições sociais do mundo em que nós vivemos. É uma mensagem eterna para todas as gerações, mesmo sabendo que o sucesso completo deste objetivo está muito além das nossas capacidades humanas. Nós já sabemos disso. E devo dizer aqui que toda vez que vocês assistirem um vídeo na linha do a Torá é de esquerda ou de direita, saibam que vocês estão sendo manipulados, e quase sempre por pessoas de direita ou extrema direita, simplesmente porque a Torá não se presta a esse debate. Nenhuma ideologia, seja ela qual for, de esquerda, centro ou de direita, pode ser comparado ou estabelecido paralelos em relação à Torá. A Torá e a visão de Akadosh Baruch Hu a respeito da humanidade e da existência transcendem a qualquer debate ideológico. Mas se nós aceitamos as nossas deficiências, que é isso que o profeta está tentando nos ensinar, se nós aceitamos as nossas deficiências sem um mínimo de arrependimento, sem um murmúrio de arrependimento ou de reclamação, nós nos tornamos cúmplices da destruição que a humanidade presencia. Não é isso que a gente tem visto? E o Rabino Berel vai chama atenção para o fato de que o Hafetz Haim sempre dizia, né, que a sua principal motivação para escrever a sua obra monumental, um dos maiores sábios de todas as gerações do povo judeu, uma obra que se dedicava ao discurso sobre a calúnia, ao discurso maligno, né? Daí todas as contribuições que o Hafetz Haim deu para o debate de Lashon Hará, ele o fez porque percebeu, sobretudo, que aqueles que se envolviam nessa conduta não exalavam mas nenhum suspiro de arrependimento por suas palavras. Faziam isso com a mais absoluta naturalidade, promovendo ódio, intriga, injustiça,
e todos os tipos de males sociais, o discurso maligno que estava na boca das pessoas e que continua até os dias de hoje, acabaria, como chama a atenção Hofetzheim, se tornar algo socialmente aceito. E na medida em que isso ocorre, já não há mais por parte de multidões qualquer sentimento de vergonha ou de embaraço por agir dessa forma. O tema do homossexualismo, por exemplo, é um desses temas. Vocês não vão encontrar rabinos, como você vê comumente entre os cristãos protestantes, vociferando nos púlpitos ou nas redes sociais contra o homossexualismo. Nós não fazemos isso dessa forma, porque o que nós queremos é a correção das pessoas, não apenas criar constrangimento. Mas é óbvio que nós condenamos toda vez que ocorre uma marcha das comunidades LGBTQI+, ou sei lá mais o que. Nós condenamos porque, ao fazer isso, nós perdemos esse senso de vergonha daquelas condutas que a Torá condena. Lembrem-se, o profeta Yeshayahu estava condenando os caminhos pecaminosos do povo judeu. E o homossexualismo é um desses caminhos. Então é preciso lidar com todos esses temas. Por quê? Porque a vergonha é uma grande arma para o bem. E quando ela desaparece, sobretudo a ganância e o alto interesse acabam sendo legitimados nas sociedades em que nós vivemos. E quando isso ocorre, o profeta Yeshayahu nos alerta: nós estamos na iminência da destruição. É isso que nos adverte um dos nossos maiores profetas. Não é isso que parece que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Com todos os descaminhos que as sociedades humanas percorrem, trilham, não parece que estamos cada vez mais próximos da destruição desse mundo como ele existe hoje? Vejam, para dar um outro exemplo, eu poderia falar, por exemplo, na política. Políticos renunciam como uma forma de evitar ser condenados, outros chegam a ser condenados, como aconteceu aqui em Israel, cumprem a sua pena e depois voltam à política como se nada tivesse ocorrido, como se o cumprimento da pena ou a fuga por meio da renúncia limpassem a sua ficha. E a sociedade, porque isso só acontece porque é permitido na sociedade, por meio da legitimação dessas condutas, a sociedade que não tem vergonha dessas condutas, evidentemente jamais vai reconhecer a torpeza moral e condenar essas condutas que na política se expressam pelo favoritismo, pela corrupção, pela injustiça e tantos outros males que nós poderíamos aqui mencionar extensamente. Nós devemos ter vergonha de que tais males existam entre nós. É isso que o profeta Yeshayahu está nos chamando a atenção. Se nós não somos capazes de resolver todos os males humanos, pelo menos nós devemos estar alertas em relação a isso, ter conhecimento da sua existência e ter a coragem de enfrentá-los. Por quê? Porque a vergonha é a base fundamental para uma possível melhora nas atitudes sociais, nos comportamentos, e dessa forma também é o único caminho que a nossa espécie tem de sonhar, ou melhor, de ousar sonhar, ter um mundo melhor. Nesse planeta maravilhoso que o Criador nos ofereceu, meus amigos. Shabbat Shalom.